Colaborador que gera resultados excelentes, que é muito bom tecnicamente, mas que tem um comportamento péssimo. Se você é uma empresária ou uma líder, assista esse vídeo até o final que eu vou te trazer algumas orientações sobre o que fazer. Esse tipo de funcionário, geralmente ele se comporta desse jeito. Ele tá lá dentro do time, ele bate todas as metas, ele parece ter uma habilidade que é nata, assim, ele é uma estrela dentro da equipe, gera muito resultado, é um destaque, as pessoas olham pra ele e falam, caramba, eu queria ter o resultado dessa pessoa, só que no dia a dia, não quer saber de seguir processo, fica reclamando o dia inteiro, fala mal dos outros colaboradores, não quer ajudar as outras pessoas, enfrenta você, tá nem aí no final das contas. E se você pudesse fazer uma lista de todos os comportamentos que não seriam adequados para a cultura da empresa, esse colaborador ele estaria atingindo todas, exceto quando se fala em gerar resultado. Aí sim, ele é bom. E aí qual que é a grande incógnita quando a gente está vivendo essa situação? Eu demito esse colaborador e corro o risco de perder meu faturamento, perder o resultado, perder a produtividade que eu tinha dentro da minha equipe, ou eu mantenho esse colaborador e arco com as consequências de ter outras pessoas da equipe começando a se comportar parecido, de ter outras pessoas da equipe reclamando desse colaborador. E o pior de todos, você se sentir refém desse funcionário. Comportamentos como esse que eu acabei mencionando, eles parecem inofensivos, né? Nossa, mas não tem problema. Ah, ele é assim mesmo, é o jeitinho dele. Só que quando a gente olha para a cultura da empresa e para o reforço de um comportamento que a gente quer que os colaboradores vivam, isso é perigosíssimo. E eu vou te explicar por quê. Quando você tem uma cultura definida, você se esforça para contratar as pessoas alinhadas, você se esforça para dar feedback, para manter essa cultura e dar o exemplo dessa cultura da empresa, independente de qual que é o nível hierárquico que você tá hoje no seu cargo de liderança, tá? Isso vale para empresária, isso vale para qualquer nível, se você é coordenadora, supervisora, gerente, diretor e assim por diante. É um desafio que a gente vê em todas as hierarquias. E diante de todo esse esforço, você acaba mantendo um colaborador que tem comportamentos que estão completamente desalinhados com a cultura da empresa, com a cultura que já existe ali no dia a dia, você acaba criando uma permissão para os demais colaboradores. Essa permissão envolve tanto as outras pessoas começar a se comportar daquele jeito, porque parece que você tá fazendo vista grossa, que você, ela deixa, né? Ela não faz nada. Nunca ninguém vai ser demitido aqui nessa empresa, porque você acaba mandando uma mensagem de tolerância pro time. E dessa maneira eles acabam se sentindo à vontade para se comportar da mesma maneira que esse colaborador ali que não tem um comportamento legal se comporta. Ou então você pode gerar quase que um motim de pessoas que começam a reclamar, a criticar, a falar, nossa, não aguento mais trabalhar com essa pessoa. E essas pessoas boas começam a pedir demissão, porque não conseguem conviver com um colaborador que está completamente desalinhado, que não consegue conviver com as pessoas, porque comportamento ruim depende muito, né? E uma outra consequência que pode acontecer é as pessoas começarem a reclamar desse colaborador, não aguentar mais trabalhar com ele justamente por causa desse contraste de comportamento e começarem a pedir demissão. E aí você começa a perder pessoas boas que você tinha dentro do seu time, que estavam alinhadas com a cultura da empresa, porque você manteve um colaborador com um comportamento péssimo. E aí, beleza, talvez você esteja pensando agora, legal, Aline, eu já entendi que eu não deveria ter essa pessoa dentro da minha equipe, mas se eu demitir ela hoje, eu vou acabar com os resultados da minha equipe, eu vou acabar com a produtividade da minha equipe, eu vou perder muito resultado. O que eu faço? Eu vou trazer 3 planos para que você entenda em qual cenário que você tá, para que você possa atuar. Mas o primeiro e o segundo plano, eles são obrigatórios. O terceiro vai depender do caso que você tá vivendo agora. Qual que é o primeiro plano? O primeiro plano é você começar a aplicar feedback para essa pessoa. Talvez você já esteja fazendo isso, mas talvez você não tenha conversado ainda sobre qual que é o comportamento esperado. Até porque quando a gente lida com questões comportamentais, às vezes a gente não dá o feedback de uma maneira efetiva, a gente fala de uma maneira vaga, fala exemplos abertos. Eu vou até dar um exemplo aqui pra você, tipo, você deveria melhorar a sua comunicação, você deveria se relacionar melhor com seus colegas. Cara, o que é isso? Como que se comporta uma pessoa que tem uma comunicação melhor? Como que se comporta uma pessoa que tem um relacionamento melhor com os colegas, que tem uma comunicação mais fluida com os colegas? Você tem que transformar isso em comportamentos que eu consigo observar, que eu consigo ver. Vou dar um exemplo sobre a questão da comunicação. Quando você for apresentar os seus resultados na nossa próxima reunião, eu gostaria que você trouxesse ele da seguinte maneira. É diferente de eu chegar e falar assim, você tem que melhorar os seus resultados. Você tá entendendo qual que é o peso? Quando a gente fala sobre a questão de relacionamento com o colega, a mesma coisa. E assim eu preciso que você analise cada um dos comportamentos que esse colaborador que tem um comportamento ruim, ele tá tendo,
especificamente. Não dá pra ser tipo, ele é grosso, sabe? Tem que ser algo específico. Vê exatamente o que ele tá fazendo, falando no dia a dia, transforme isso em planos de ação e converse com esse colaborador. Às vezes não estava claro pra ele e essa pode ser uma oportunidade pra ele mudar, pra ele se desenvolver, pra ele ter um comportamento melhor. Por isso que eu recomendo muito. Às vezes a gente deixa de fazer o nosso papel enquanto líder, que é o de desenvolver pessoas, e acaba perdendo pessoas muito boas ou com grande potencial dentro do nosso time. Então, antes de mais nada, aplique feedback, trace um plano com essa pessoa e acompanhe ela. Uma coisa que é muito importante de fazer é estabelecer um prazo para esse colaborador ele ter essas mudanças desse comportamento. É um prazo para ele cumprir o plano que vocês estabeleceram. Não é um prazo de ameaça, mas é um prazo para ele entender que existe uma certa urgência para ele realmente desenvolver essas habilidades. E aí, qual que é o seu papel? Ele desenvolveu essas habilidades, você vai lá, vai aplicar o reconhecimento, dizer que legal, eu vi que você fez tal coisa como a gente combinou e assim por diante. Ele não mudou, ele continuou fazendo do mesmo jeito, cabe a você reforçar esse feedback, conversar novamente. E quando você precisar demitir esse colaborador, a sua consciência vai estar tranquila de que você fez tudo aquilo que você podia fazer, estava no seu controle para ajudar esse colaborador a se desenvolver. Qual que é o segundo plano que você precisa fazer? Esse é um plano que você tem que começar agora. Uma das coisas que mais ajudam a gente a não ficar refém de nenhum colaborador, nem colaborador com comportamento bom, nem colaborador com comportamento ruim. A gente ter uma gestão, uma base de conhecimento dentro da empresa. Isso envolve ter os processos desenhados, isso envolve ter treinamento dentro da equipe, isso envolve a gente pegar pessoas que executam algo de uma maneira muito bem feita e a gente fazer uma engenharia reversa do que ela está fazendo, quais são as boas práticas para que a gente treine o restante da equipe. Porque a gente não pode simplesmente contar com estrelas e a gente ter um outro time completamente desnivelado. Vamos entender o que essa estrela tem para que eu possa repassar para o restante do time. Claro que você pode enfrentar o desafio da pessoa e falar assim, nossa, eu não vou repassar e tal. E já começa um indicativo de que você não tem um time realmente que trabalhe em equipe e talvez essa pessoa não faça sentido continuar dentro da sua equipe. Quais são as formas que você pode adotar para escrever os processos? Você pode adotar vídeo, você pode adotar papel, você pode adotar um PowerPoint, por exemplo, você pode adotar um Word, né, para descrever tudo que é feito. O mais importante é que qualquer pessoa, quando ela tiver acesso a esse treinamento, ela consiga executar aquela tarefa sem precisar conversar com outra pessoa. E processos precisam ser revisados. Porque vai que entre uma pessoa que tem uma habilidade diferente, uma pessoa extremamente talentosa e tem formas diferentes de fazer de uma maneira mais produtiva, uma maneira que gere mais resultado, cola junto com essa pessoa, entende o que ela faz, quais são as sugestões dela de melhoria, e aí você vai lá e atualiza o processo. Se você sempre manter os processos atualizados e organizados junto com a sua equipe, você nunca vai ficar refém de um colaborador. Por isso que eu comentei que o primeiro e o segundo plano são obrigatórios. Agora a gente vai para o terceiro plano, que é um plano de contenção. Vamos supor que você foi lá, deu feedback, conversou, deu um prazo, estabeleceu planos. Inclusive, se você tiver alguma dificuldade sobre como dar feedback, vou deixar aqui um vídeo, tá? Que eu gravei especificamente explicando como fazer feedback, aplicando uma ferramenta que é incrível, tá? Uma ferramenta que eu utilizo no dia a dia e que eu ensino as minhas alunas também. Vou deixar aqui o vídeo linkado para você poder assistir depois. E o colaborador simplesmente não mudou. Ele continua tendo exatamente os mesmos comportamentos. E parece até nem se importar de querer mudar. Qual que é o seu papel? Fazer um desligamento dessa pessoa. Mas calma. Antes de fazer o desligamento, a gente precisa fazer um plano de contenção. O que eu recomendo que você faça? Primeiro, comece a buscar pessoas, indicações, pessoas que já estejam no mercado. Vai atrás daquele sua rede de contatos para ver se já tem alguma outra pessoa interessante perto de você para cobrir esse colaborador. Uma outra opção é você buscar a opção de freelancers, que você consegue ter uma cobertura muito mais rápida, pessoas que não vão ter um comprometimento com você de longo prazo e tal, mas que conseguem cobrir a demanda dessa pessoa. Freelancers seriam aqueles profissionais que eles cumprem por um determinado período algo que precisa ser feito dentro da equipe. Isso vale para diversos cargos, inclusive, tá? São até cargos temporários, né? Posições temporárias que você pode contratar. Essas você não precisa se dedicar tanto para fazer um processo seletivo longo, avaliar conhecimento e tudo mais. Você consegue trazer de uma maneira um pouco mais rápida. E por que eu tô te trazendo essas opções mais silenciosas? Que abrir uma vaga enquanto essa pessoa tá dentro da empresa não é uma opção, porque você pode gerar um alarde absurdo e ter que lidar com consequências maiores ainda das que você já tá tendo que lidar hoje em dia com o comportamento dessa pessoa. Então, se você quiser dar um andamento em algum processo seletivo, faça isso de maneira silenciosa, mas de consciência tranquila de que você já está aplicando feedback, já está buscando desenvolver essa pessoa e o processo de demissão não vai ser uma surpresa para ela. Se você não tem essa opção, não tem esse recurso de fazer de uma maneira silenciosa, então eu recomendo que você vá buscando esses profissionais para que você tenha alguém ali para substituir de maneira rápida esse colaborador dentro do time. Ele saiu, não faz mais parte, você fez o desligamento, qual é o seu papel? Abrir essa vaga para repor essa posição o mais rápido possível. Pedir urgência nessa posição, ou se você mesmo for atrás para fazer o recrutamento, vai fazer hunt, vai procurar no LinkedIn, vai atrás para repor o mais rápido possível. Vou te falar uma coisa por experiência própria.
própria. O que geralmente acontece quando você desliga um colaborador que já tá ali, ó, causando dentro da equipe, que ninguém aguenta mais, é que o time pegue junto e consiga suprir essa demanda dessa pessoa. A própria cultura já estava repelindo essa pessoa que não deveria mais estar trabalhando dentro da equipe. Uma coisa que é muito importante de falar: antes de você desligar esse colaborador, você tem que ter em mente alguns pontos. Um ponto é, talvez o seu resultado ele caia por um curto espaço de tempo, justamente porque esse colaborador ele era um grande talento dentro da equipe. Qual que é o seu papel diante disso? Aceitar que isso vai acontecer, mas trabalhando no plano de contingência para o mais rápido possível você conseguir recuperar esse time. Uma forma de você conseguir diminuir esse intervalo de queda de resultado é você observar esse colaborador e tentar fazer uma engenharia reversa daquilo que ele está fazendo. Porque muitas vezes esse mau comportamento ele gera uma consequência dessa pessoa não querer compartilhar, não querer conversar com as pessoas, não querer falar aquilo que faz, quais são as habilidades ou ferramentas que ela utiliza. Ela não quer compartilhar, ela quer guardar para si. Então cabe você buscar entender o que ela faz, buscar entender dentro da rotina dela quais são os pontos que você vai poder transferir para esse time para poder elevar o resultado da equipe como um todo. E um ponto que é muito importante é, apesar desse colaborador não ter os comportamentos, pensando na cultura da empresa, alguns comportamentos bem específicos que estavam sendo nocivos, ele tem habilidades que fazem com que ele gere resultado. Ele tem alguns talentos ali que fazem com que ele consiga atingir os resultados que ele estava gerando. Qual que é o seu papel? Identificar quais são esses pontos, que perfil que ele tem, para que você possa contratar uma pessoa que tem as mesmas características em termos de habilidades, mas alinhadas com o comportamento que você gostaria que aquele colaborador tivesse. Os comportamentos alinhados com a cultura da empresa. Combinado? Se você chegou até aqui, já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, claro, deixar um comentário se você já viveu essa situação, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira. Se você tiver alguma sugestão também de próximos vídeos ou assuntos que você gostaria que eu trouxesse aqui, pode deixar seu comentário aqui. Até o próximo vídeo!